Então, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho mais sobre neurociência afetiva. Basicamente, o que eu vou trazer para vocês aqui é muito mais relevante e interessante para psicanalistas, psicólogos, terapeutas, pessoas que trabalham com manejo terapêutico ou especificamente fazem uso do vínculo terapêutico como tratamento para a saúde mental. Já de antemão, adianto que as minhas perspectivas terão referência que estará aqui embaixo, tá? Estão baseadas em autores como Jack Panksepp, falando de neurociência afetiva, Mark Sommons, falando de neuropsicanálise, e Alan Schur, falando da teoria do apego moderno. Ou seja, nós agora temos uma estrutura neurobiológica que representa, que explica a teoria do apego do John Bowlby por uma perspectiva agora neurocientífica. E é um pouco desse conhecimento que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos para o nosso vídeo. Gostaria de convidar você que é terapeuta, psicanalista, interessado em neurociência afetiva e neuropsicanálise para fazer o nosso curso de formação. O nosso curso de formação em neuropsicanálise é o primeiro e único curso avaliado e reconhecido pelo Dr. Mark Sommons, o tradutor oficial dos trabalhos tanto neurológicos como psicológicos do Freud, do alemão para o inglês. Mark Sommons é o psicólogo, psicanalista que cunhou o termo neuropsicanálise em 2000 no Congresso Anual de Neuropsicanálise. Então, se você quer se formar em neuropsicanálise e ter uma base sólida das ferramentas que já estão disponíveis desse diálogo da neurociência afetiva com a psicanálise, então a neuropsicanálise, acesse o link aqui embaixo para você conhecer mais sobre o nosso curso e outros livros, PDFs e outras formações que nós temos disponíveis. Bom, falando um pouquinho sobre neurociência afetiva, já é claro para quem acompanha esse canal que quando nós falamos de neurociência afetiva, nós estamos dando um enfoque específico nas regiões subcorticais, ou seja, quando eu falo de afeto, daquilo que nós sentimos, eu não estou baseando esse conhecimento apenas nas estruturas, no comportamento ou na neuroquímica dos seres humanos, mas, na verdade, de todos os mamíferos e até mesmo alguns pássaros. Quando nós falamos, então, desses afetos, desses circuitos emocionais, eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de algo que tem uma evidência bastante robusta e densa sobre a eficácia, a existência e a comprovação desses circuitos emocionais. Agora, quando nós falamos de tratamento para a saúde mental, um dos pilares, as pesquisas aí vão dizer que de 30% a 40% do que vai contar se o processo terapêutico desse paciente, o tratamento dele, vai ser eficaz ou não, é o vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico, basicamente, é essa conexão que o terapeuta faz com o paciente e o paciente faz com o terapeuta. Na psicologia, isso se chama especificamente sobre vínculo terapêutico. Em psicanálise, nós chamamos isso de transferência do paciente para o analista e contra-transferência do analista para o paciente. Esse espaço de vínculo terapêutico ou transferência e contra-transferência é onde nós intuímos, onde nós temos a possibilidade de ganhar a confiança do paciente para que ele possa revisitar, falar sobre a sua história, revisitar o seu percurso, acessar suas feridas emocionais, seus traumas e assim sucessivamente. Mas uma das coisas que mudou a forma de eu trabalhar com meus pacientes, baseado em neuropsicanálise e neurociência afetiva, é que não é a fala do paciente, não é falar sobre o que eu sinto, não é falar sobre o que eu vivi que traz o resultado terapêutico. Ou seja, aquilo que o Freud percebeu que o talk and kill, o falar sobre o que se sente, sobre o que se deseja, não é, na verdade, esse talk and kill, essa fala, que gera o alívio do sintoma do paciente. Não é falar sobre o seu trauma, não é falar sobre o seu medo, sobre a sua depressão ou sobre a sua ansiedade que alivia a sua ansiedade, que trata a sua ansiedade, que leva esse processo traumático à cura. As evidências neurocientíficas comprovam que é o espaço terapêutico, ou seja, o campo de vínculo entre o terapeuta e o paciente, do paciente para o terapeuta, que possibilita o que nós chamamos de uma reconsolidação afetiva. Reconsolidação afetiva nada mais é do que, nesse espaço, né, de vínculo terapêutico,
Nós pegamos uma memória traumática do paciente, um sintoma que ele tem, tornamos essa memória, esse trauma lábil, ou seja, modificável. Imagine uma espécie de um arquivo no computador. Até 2000, acreditavam-se que quando esse arquivo ele é editado no Word, pegando essa metáfora, e salvo, uma vez salvo, fechado esse arquivo, não é mais possível abrir esse arquivo e editar esse arquivo. Hoje nós sabemos que não. A neurociência comprova que nós não só conseguimos acessar esse arquivo, como conseguimos editar esse arquivo e depois salvar esse arquivo com essa atualização. Em termos terapêuticos, eu estou dizendo que esse espaço de vínculo terapêutico possibilita que você, terapeuta, acesse uma memória traumática, acesse uma ansiedade, um sintoma do paciente, torne esse sintoma, essa memória lábil, modificável, editável, modifique dentro da segurança desse espaço terapêutico e depois faça a reconsolidação da memória, a reconsolidação desse afeto, a reconsolidação da experiência do paciente sentindo essa ansiedade, lidando com essa depressão. E não é a fala, não é o ato de estar falando sobre alguma coisa que proporciona, de fato, a cura terapêutica. É por isso que jamais, se a gente está falando de tratamentos que levem a resultados consolidáveis dentro de demandas terapêuticas, jamais terapias que trabalhem, que têm foco específico no vínculo terapêutico em emoções, em afeto, serão substituídas por IA, por inteligência artificial. Ao contrário de abordagens cognitivas, que tendem a aliviar os sintomas que o paciente apresenta. Aliviar o sintoma, fazer reestruturação cognitiva, trabalhar crença e hábito, é algo que a IA faz de uma forma muito eficaz. Não acaso, quase 46% dos pacientes no Brasil hoje estão fazendo o processo terapêutico com IA, porque hoje o que predomina no Brasil, indicação de psiquiatras, é terapias cognitivas e técnicas de regulação emocional, técnicas de reconsolidação ou reestruturação cognitiva, a IA consegue fazer, porque ela tem acesso à literatura cognitiva da TCC como nenhum terapeuta jamais terá, tá? Então, nesse sentido, eu estou dizendo que se você é um terapeuta, um psicanalista, um neuropsicanalista que se interessa por trabalho baseado em vínculo terapêutico, você tem acesso a uma informação que poucas pessoas têm aqui nesse vídeo. Não é o falar sobre o sintoma que faz o processo terapêutico aliviar ou tratar a demanda que o paciente tem, mas é o próprio vínculo terapêutico. É a própria sensação de, do outro lado de uma tela como essa, ou de um outro lado, sentado numa cadeira de frente, ter uma pessoa que dê valor, que visualize, que escute a minha história, que dê atenção para aquilo que eu estou verbalizando, que dê atenção para aquilo que eu estou sentindo, que pratique uma regulação emocional baseado na autocompaixão, na validação afetiva. Ou seja, não é falar que gera o tratamento. Se não, conversar com um amigo, conversar com qualquer outra pessoa, no mínimo, traria um efeito muito semelhante. Mas não. O que faz o processo terapêutico ter um resultado, aliviar o sintoma, o sofrimento que o paciente tem, é o vínculo terapêutico. E quando nós falamos de vínculo terapêutico baseado em neurociência afetiva, nós estamos dizendo que nós não utilizamos o lado esquerdo do nosso cérebro para tratar demandas emocionais. Assim como o paciente não usa o lado esquerdo do cérebro dele para tratar uma depressão, uma ansiedade ou um trauma. Quando nós nos conectamos com os nossos pacientes, nós fazemos uso do cérebro direito. Esse cérebro direito se conecta com o cérebro direito do paciente. Por quê? Porque o cérebro direito é o primeiro cérebro a se desenvolver. Se você pega aí o cérebro de um bebê, de um feto em desenvolvimento, o cérebro direito tem um tamanho de desenvolvimento muito mais acelerado e maior do que o cérebro esquerdo. Depois que passa dos 2, 3 anos de idade, isso começa a se estabilizar. Mas, a princípio, o cérebro direito tem um desenvolvimento muito maior, porque o cérebro direito é o cérebro emocional. É utilizando essa conexão emocional que eu faço inferência nas experiências afetivas do paciente, que eu faço inferência sobre a forma que ele lida com o medo, com a ansiedade, com o trauma e vice-versa. Não é utilizando o cérebro esquerdo, isso significa que não é razão, não é lógica, não é racionalização que ajuda o paciente a lidar com o sofrimento dele, que ajuda esse paciente a reconsolidar um afeto, um trauma, uma emoção.
é o cérebro direito. Cérebro direito é o mesmo cérebro que a mãe intui, ensina, capacita o bebê a aprender a utilizar em si mesmo. Ou seja, imagina que o bebê tem o cérebro dele, a mãe tem o cérebro dela e existe aqui uma demanda, um afeto. A maneira que a mãe lida com o afeto, por exemplo, de raiva, a maneira que a mãe gerencia, regula a sua raiva, é a maneira que o bebê, antes mesmo do desenvolvimento completo do neocórtex, ou seja, ainda feto, ainda dentro da vida intrauterina, começa então a captar essas experiências, essas inferências da mãe de como regular a raiva. Significa que com um ano e meio de idade, quando o bebê experimenta raiva, basicamente o bebê vai usar a mesma forma de regular a raiva que a mãe utilizou. Então, quando o bebê vai regular, o bebê de um ano e meio de idade, quando ele sente raiva, fome, o que ele faz é conectar ao cérebro direito da mãe para depois se conectar à demanda. A maneira que a mãe lida com as suas emoções, com os seus afetos, com os seus traumas e as suas bioquímicas cerebrais é a maneira que ela está ensinando, dando orientação para esse bebê lidar com essas bioquímicas e essas demandas afetivas. Se a mãe tem uma alta quantidade de cortisol devido ao ambiente estressor que ela convive, esse cortisol, essa substância, vai penetrar a camada da placenta onde esse bebê está, vai inferir no cérebro desse bebê essas substâncias e ele pode nascer com uma predisposição, uma sensibilidade maior ao cortisol. O que significa que a tendência, a sensibilidade dele ao estresse é muito menor do que um bebê que não passou por esse período. Da mesma forma, quando nós atendemos um paciente, não é a fala que é a ferramenta de cura, não é a racionalização que leva o paciente a ter insights, então modificar aquilo que ele sentia. É a capacidade do paciente em desespero, em desequilíbrio, sentindo aquele afeto, ser regulado pelo cérebro direito desse paciente que canaliza, que sustenta esse manejo terapêutico e dá essa segurança para o paciente. Essa conexão emocional entre cérebro direito, esse neuroafetivo, não é racional, ela não tem consciência, ou seja, é algo que acontece a nível subcortical. É algo que nós, terapeutas, precisamos saber que acontece, porque essa ferramenta serve a nós. O paciente não precisa saber disso, mas o terapeuta precisa estar consciente do que ele sente, de como ele reage, de como ele responde aos afetos, às demandas desse paciente. Isso a nível inconsciente para o paciente. Mas se nós não temos consciência disso, quando o paciente traz uma fala, relata uma memória, e nós temos mentalmente, comportamentalmente, uma repressão àquele comportamento, uma desaprovação, aquilo conecta ao nosso cérebro direito, que basicamente se conecta ao cérebro direito do paciente e sinaliza para ele que aquilo é reprovável, que aquilo não é correto. E não é exatamente isso que o paciente está buscando no processo terapêutico. O que ele está buscando é validação, é acolhimento, é uma outra forma de sentir o que ele sente, é uma outra forma de olhar para o que ele olha, de lidar com o que ele lida. E isso nós só conseguimos fazer utilizando o cérebro direito, ou seja, utilizando a conexão emocional e não a conexão racional, tá? Então, essa ferramenta de entender que o que constrói o vínculo terapêutico é basicamente o emocional, aquilo que não está presente na consciência, e que se você mentalmente pensa algumas coisas do seu paciente e acha que o seu paciente não sabe, ele pode não saber a nível racional, mas o corpo, cada microcélula do corpo dele sabe, porque o cérebro direito sinaliza para todas elas se aquela fala, aquele comportamento dele foi reprovado, desaprovado pelo terapeuta que está diante dele, seja numa tela ou seja presencialmente, tá? E aí, sabendo disso, que então tudo que eu sinto, tudo que eu penso durante esse vínculo terapêutico, o paciente é impactado por isso, é influenciado por isso, vai trazer a ideia de que se você não consegue trazer um processo de melhora, de progresso no tratamento do seu paciente, olha para esse caso e perceba o quanto você se cobra, o quanto você se exige resultado nesse processo. Porque essa exigência, essa autocobrança que você intui sobre você mesmo, está impactando no paciente, que passa a regular suas emoções com essa autocobrança, com essa autoexigência que o terapeuta exige sobre si e sobre o próprio paciente, porque está conectado com o cérebro direito. E aí se atentem a essa formação fundamental. Não é a fala, não é o que o paciente verbaliza
que faz o processo terapêutico melhorar. Não é falar sobre o que eu sinto, mas é o vínculo terapêutico, é experimentar a nível inconsciente subcortical que alguém está me ouvindo, que alguém a cérebro emocional está conectado comigo. É isso que gera cura, porque é isso que o bebê busca quando um bebê emite um choro, emite uma reação em um momento de desespero e um momento de fome. Ele quer a mãe para regular a emoção dele, a forma de lidar com aquele afeto, e não alguém racionalizando o que ele está sentindo, ok? Digam aí, comentem embaixo se isso faz sentido para vocês, se isso muda de alguma forma a ideia de manejo terapêutico que nós temos e se isso faz você se interessar em estudar neurociência afetiva e neuropsicanálise conosco. Que, como eu disse, o link está aqui embaixo. Se você quiser entrar para esse grupo, fazer parte da nossa comunidade, ter uma formação com reconhecimento internacional de um curso aprovado pelo próprio Dr. Mark Somos, faça esse curso de formação em neuropsicanálise conosco, tá bom? Abraço no seu coração e até a próxima.